Bem-vindos, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Match Gastronômico, o maior programa de gastronomia e empreendedorismo do Brasil. Eu sou a Manu Carvalho. Eu sou Gabriel Carvalho e a gente está aqui de novo para explorar o sabor do sucesso e aprender com histórias inspiradoras. Então já pega a sua taça e vem no papo de hoje, porque a gente tem aqui um chefe que transformou a paixão dele num negócio e revolucionou o mundo dos hambúrgueres aqui em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Thiago Koch, do Bulger. Exatamente, Gabi. Com mais de 10 anos de história, 30 unidades no Brasil e no exterior. Ele estava até contando um pouquinho aqui pra gente. O Thiago é mente por trás dos sabores que encantam milhares de pessoas. Boa tarde, pessoal. Boa, bem-vindo, Thiago. Antes da gente começar o nosso bate-papo, não deixe de nos seguir lá no Instagram, que é @match.gastronômico. É isso aí, pessoal. E também não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube e nas redes do Thiago também, para acompanhar tudo que está acontecendo no Bulger e na vida do Thiago. Conta aí, Thiago, quais são as redes? Koch, o Thiago Koch, né, KOCH, @Bulger também, já está bem difundido. Bulger tá fácil. Já tá fácil. E legal. Trabalhando bastante, seguindo a vida aí. Bem bacana. Thiago, agora me conta um pouquinho da sua primeira experiência na gastronomia. Você estava me contando que é chefe, começou com a sua avó Thelma, não é isso? Isso. E como é que foi essa história, assim, para você ingressar? A história minha na gastronomia, ela surgiu. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa de tentar empreender e fazer coisas. E aí teve um episódio na vida dela que ela tinha uma pousada em Ubatuba. E eu auxiliava a questão da gastronomia. Aí naquilo Isso eu gostei. com quantos anos? 16, 14, novo. Então assim. já estava novinho, dentro da cozinha. Já estava lá auxiliando. Eu não era responsável, ela era responsável, mas eu auxiliava. Mas eu tinha afinidade para isso. Sempre fui comilão, tinha afinidade para isso, as coisas aconteciam naturalmente para mim. Quando eu era de uma família de classe média baixa, classe média, eu tinha que ganhar dinheiro. E aí eu olhei pro mercado, entendi o que eu tinha de familiaridade, o que eu poderia fazer para ganhar algum dinheiro, e aí era a gastronomia que se apresentava. Aí meu sócio, Ricardo, o pai dele era dono de um restaurante que tinha na São Walter, em Alto de Pinheiros ali, que era o Fidel, grandão, bem brasileirão, anos 90 e tal. E aí eu conversei com ele, eles me deram uma chance de um estágio remunerado, era uma coisa assim, eu era menor de idade, 17 para 18 anos. Entrei lá. Nossa, começou cedo mesmo, hein, Thiago? Cedo. E era motivação, precisava ganhar dinheiro. Não queria ser cozinheiro, fugia disso. E aí entrei na faculdade de hotelaria. Quando eu entrei na hotelaria e eu estava cozinhando, comecei a gostar daquilo que eu estava vivendo. E aí a gente também era amigo dos Barroso, que tinham um Le Vin Bistrot em São Paulo. Que era muito bom. Que era muito bom, era a referência que se tinha. Do francês. Exatamente, do francês. Eles tiveram o Café Antique antes, etc. Então, assim, na época que eu entrei era uma transição, o Jacan estava saindo, o Jacan era chefe do Levan também, enfim. E aí eu conversei com ele que eu precisava dar um salto. Pô, eu tava fazendo buffet à brasileira, feijoada, etc. Ajudando na cozinha, buffet, fazia todo tipo de trabalho. Auxiliar de cozinha mesmo. Ajudava da pia até... E aí falei com ele e arrumou uma vaga pra mim num antigo restaurante dele que se chamava Lamy. Super. Ele era mais uma confraria, né, pequenininho e tal. Sim. Entrei lá. Quando entrei lá, eu sou meio metido a besta, sabe fazer? Sei. E me viro no caminho. Não tinha chat GPT na época. Exatamente, não tinha cola. Entendeu? Porque hoje em dia, chat GPT, eu sei tudo, meu amigo. Nem receita tinha direito, você tinha que assistir as coisas, era muito fechado, nem Instagram tinha, nada. Né? Então era na raça mesmo. Caí lá. Com poucos dias que eu tava lá, deu-se essa mudança, saiu o Jacan, entrou o chefe que era o Marcílio Araújo, e o cara que eu ia ser ajudante, o cara que estava acima de mim, teve um problema, cachaça, foi mandado embora. E caiu no teu colo. Caiu no meu colo. O que caiu no meu colo? Praça de peixes e iguarias. E eu assim, o que eu faço aqui? Aí o Marcílio Araújo, que era um cara extremamente talentoso, muito bom de sabores e tal, me pegou pra ensinar. E eu aprendi. Fiquei lá, adquiri experiência, aprendi a trabalhar com todas as iguarias mais caras possíveis, fiquei quase 2 anos lá. Surgiu a oportunidade para eu migrar pro Levan. Migrei pro Levan, entrei para trabalhar no Levan. Aquele pão do couvert era surreal, exatamente, né? Pão, manteiga, patê de fígado, né? Aí entrei pro Levan. Quando eu entrei pro Levan, entrei como subchefe,
de unidade, assim, mas como eu era um cara que eu tinha um bom trânsito entre Marcílio, cozinhas, etc., logo consegui vingar, virei chefe do Levan. Tinha o chefe executivo e abaixo virei chefe. E você tava isso com quantos anos, Thiago? Dos 20 aos 21 até os 25, sim. Legal. Aí, entrei lá, comecei a fazer as coisas, etc. E, uma curiosidade. Nesse momento, inclusive, um cara que dei o primeiro emprego de gastronomia, porque era meu amigo pessoal, foi o Júlio Zedelli, que é amigo meu até hoje. Que legal. O primeiro Já trabalho de gastronomia dele foi eu que organizei. Legal. Chegou lá, burlei o sistema de entrevistas, etc. Não, vai entrar o Júlio. Entrou o Júlio. Foi. E aí comecei. Aí de lá eu saí, aí eu trabalhei no Mestiço. No Mestiço, saí do Mestiço, aí fui trabalhar... Voltei para trabalhar com Francisco Barroso, num italiano que ele abriu, que chamava Figurati. Bem parecido com o que é hoje em dia o Bernaca, só que acho que teve outros... Durou meio que pouco. Depois saí de lá, fui trabalhar no Beato, que era na Rua dos Pinheiros. Super. Bem, conheço. Trabalhei no Beato, era chefe do Beato, eu que trabalhava, eu que fazia, os irmãos Ventre lá. Aí eles fizeram uma fusão com o Epice, antigo do Alberto Landgraf. Nessa fusão, o Alberto virou chefe executivo e eu fui pro Epice. E eu fiquei trabalhando lá. Trabalhei com o Alberto. Alberto esteve aqui também. Me dou super bem com ele. Baita talento da cozinha também. Fera, não tenho o que dizer. Aí fui trabalhar no Epice, trabalhei no Epice. Naquela época no Epice eu olhava no meu entorno, eram todos mais jovens que eu, ele era mais velho. Só que hoje, se eu olhar pra trás, todo mundo que tava lá vingou. Todo mundo. Saiu muito craque dali. Saiu muito craque dali. O Alberto tem esse talento, né? De formar gente, Exatamente. puxar gente pra... Tipo o Alex, né, que a gente comentou aqui. Aí eu tava lá e ele naquela época só contratava estagiário. Ele não contratava cozinheiros, ele formava cozinheiros. Então era um trabalho assim... Eu era uma mosca na sopa, vamos dizer assim. Uma mosca na sopa, assim. E depois a gente foi se conhecendo, a gente foi se dando melhor. E aí, tava no Epice, surgiu a oportunidade dos meus sócios, falou, vamos montar um negócio? Que negócio? Tinha o imóvel da Vila Nova Conceição, começamos a fazer pesquisa de mercado, o que fazer, porque assim, eu me considero cozinheiro, né? Eu acho que eu sei fazer uma grande gama de coisas. Tem que ser, você passou por Epice, por Levan, por diversos nomes incríveis. E aí eu incríveis olhava para aquilo e falei, vamos ver o que a gente vai fazer. Era o imóvel que a gente tinha, não era uma ideia que a gente tinha. E aí surgiu, vamos fazer um fast casual. O que vai ser o fast casual, como que vai ser, etc. Vamos com Bulgar. Já existia o Zedelli, não? O Zedelli existia, mas o Zedelli ainda vivia uma época que ele tava tinha... do Júlio. Não, o Zedelli já existia na Doc Lobo, só que ele era uma portinha. Era a portinha do Júlio lá. Exatamente. Aí depois ele migrou para Pinheiros, aí ele trabalhava, aí tinha o Banhares que ajudava ele e tal, mas o Zedelli ainda não tinha essa identidade que tem hoje tão forte, assim. Tá. O Zedelli, naquele momento, eu acho que ele tava começando a rampar, assim, sabe? Era onde as coisas estavam vingando mesmo. Isso era 2009, 10? O Bulgar inaugurou em 2015. Tá. Isso devia ser 2012, por aí, mais ou menos, 2013. E aí a coisa aconteceu. Chegamos, eu e meu sócio, Beto e Ricardo, no conceito que a gente queria do Bulgar. Qual que era o conceito? Cara, uma dúvida antes, Thiago. Você estava saindo do mundo muito de alta gastronomia, né? Com o Alberto, que é hoje talvez um dos maiores chefes, se não o principal chefe hoje do Brasil, mundo afora, para montar uma hamburgueria, né? Que é o produto, talvez, dentro da nossa gastronomia paulista, mais straight to the point, mais direto, simples e reto. É carne, pão, queijo e alguma coisa, né? Como é que foi essa revolução na sua cabeça? Porque traumático. Eu imagino, porque você vivia um mundo de 1000 conexões sensoriais. O meu sonho era outro, entendeu? O meu sonho de vida era outro. Era Doma Bragar, faca boa, avental, sabe? É isso. Almoço e jantar todo dia. Imagina, eu comecei a trabalhar, falei pra você, 18, 19 anos. Dos 20 Tava construindo uma puta carreira. Exatamente, tinha 12, 13 anos de cozinha mesmo, né? Alta gastronomia. E aí eu cheguei... Eu tive que largar várias premissas, mas é que eu tava cansado. Foram 12 anos, 10 anos trabalhando. Direto na alta gastronomia. Almoço e jantar, 6 por 1. Tipo assim, eu tava exausto, assim. Então, eu acho que o ponto que me fez pegar isso é que eu tava exausto e tinha uma oportunidade de empreender. Tá. E aí eu topei. O Bulgar foi um dos primeiros, né, de Smash. De rede, fomos o primeiro. Como é que pra vocês foi aquele momento, né? Então, você me contou aqui pra gente que
tinha o lugar, não tinha ideia, fizeram uma pesquisa, entenderam qual ia ser a ideia. Que ia ser um casual food, né? Sim. Disso daí, vocês migraram até pro burger, que é de smash, que é um pouco mais nichado do que hambúrguer em si. Como é que vocês chegaram nessa ideia e conceito do... Lembra daquela história que tinha do Obama, que pediu Five Guys e que não sei o quê, que não deu certo? Era mais ou menos naquela contemporaneidade, assim, naquele momento. Five Guys estava realmente no... Five Guys estava na evidência. Enquanto isso, eu vou provando aqui, tá, Thiago? Tem um nuggets... Olha lá, temos tem hambúrguer. Um hambúrguer, o meu favorito, barreiro. que é o de ovo, que eu sempre falo aqui abertamente, que é um dos meus hambúrgueres favoritos. É isso. Que é um... E tem um novo, que é o parrilheiro, né? Parrilheiro, lanche da vez aí. O que vem nele, Thiago? Conta aí pra Pão, mim. carne, queijo provolone, maionese chimichurri, rúcula e tomate grelhado. Uau! Eu vou provar. Mas você estava Então, contando, era o período do Five Guys estourando Five Guys globalmente. E o Shake Shack começando É verdade. Começando. Existia naquela época uma rede que chamava Umami Burger, que tinha um usão carimbado. Não me lembro. E aí esses negócios todos vinham assim, né, na nossa cabeça e o que vai ser. Aí eu, como cozinheiro, eu me recusei a copiar. Nunca quis copiar. Assim, não é soberba minha, é que eu sou daquele cara que acho que quanto mais você olha pro concorrente, mais você se iguala, né? Então, assim, eu tento não ficar olhando. Então eu pegava tudo isso daí e olhava e falava assim, quais são os pontos fortes desses caras, quais são os pontos fracos dentro do que eu acreditava. E os meus sócios acreditávamos e, assim, começamos a fazer e montar... No meio disso tudo, começaram a rolar algumas crises. Por exemplo, assim, era crise hídrica naquela época em São Paulo. Faltava água nos restaurantes. Me lembro. Entendeu? Me lembro dessa época. Aí, por isso que a gente migrou para ter coisas que sejam mais descartáveis ou não ter vidro no restaurante. Então, tudo foi indo nessa linha de adequação. A gente olhava pro mercado e a gente olhava e falava... Cara, eu lembro até hoje, os lanches, os sanduíches de São Paulo, eles eram caros naquela época. Os sanduíches, eles eram acima de R$30. A gente tinha redes que eram famosas, eles eram caros. E, cara, eu vinha de gastronomia, alta gastronomia, ficha técnica, preço, CMV. Eu olhava aquilo e falava, não é possível, os caras estão fazendo isso daí, dá pra melhorar o preço e entregar a qualidade. Exatamente. E foi o que a gente fez. E aí a gente montou uma ficha técnica, mirando lá uns 25% de CMV. Vimos o que era possível. É o que vocês entregam hoje? Hoje em dia a gente entrega 25, Baita quando CMV. estourava, quando estoura, bate uns 30. Baita CMV, pra qualidade de produto de vocês é isso. Baita número. Muita negociação, muito volume, muito tudo. Ano passado a gente comprou 320 toneladas de carne. Então, assim, se eu não conseguir uma negociação também, eu tenho que parar, né? Eu tô no ramo errado. Alguma coisa... Quantas toneladas? 320 ano passado. É bastante toneladas. É muita tonelada. Batata deu tipo 270, 280. É quantidade. 36 lojas, né, Thiago? 36 lojas. Brasil e no mundo. São Paulo, Rio, Campinas, São José dos Campos, Santo André, Catarina Outlet. Tem a operação nossa que a gente faz em temporada de Riviera de São Lourenço. Aí a gente tem Brasília, Lisboa, Cascais, Carcavelos, Porto. Ou seja, dominou Portugal inteira. Porque eu achava que vocês estavam ali, tá ali na região de Lisboa, foi crescendo ali. Não, espalhou. Sim. Vai do norte ao sul. Empreendedor que empreende no Brasil, você pode empreender em qualquer lugar que você vai ter mais facilidade do que aqui. Com certeza. Em qualquer lugar. Você pode escolher para onde for, vai dar certo. Thiago, quando a gente fala do burger, né, existe um medo de expansão. Isso para qualquer empresário. Por quê? Porque a qualidade, ela muda com a expansão, provavelmente, né? Acho que a regra que a gente mais busca é não mudar. Mas existe essa mudança. Sim. Vocês, como é que vocês gerenciaram? Vocês hoje cuidam de quase 700 funcionários, então é muita gente. É muito hambúrguer saindo, muito nuggets. Como é que vocês fazem para deixar a qualidade dentro do produto? Então, aí quando eu falo sobre expansão, eu sempre fui o cara do produto, então eu sempre fui o cara mais aterrado, mais travado. E no meio dessa caminhada toda, eu tenho os meus dois sócios, Beto e Ricardo, que são sempre caras mais de business pra frente. E esse equilíbrio, isso acho que é um recado importante, assim. Porque as pessoas, quando juntam esses dois estilos, normalmente batem muito de frente e não conseguem tanto conviver.
Mas essa combinação é muito rica. Sim, Porque se o pra frente tá solto sozinho, ele vai fazer muita cagada. faz. Ele vai Se- expandir sem qualidade. É isso. Se o freio tá puxado sem alguém pra soltar de vez em quando, você fica muito parado. Então essa combinação é muito rica. Uma montanha-russa. É isso. Quem é muito acelerado se preocupa porque tem um outro cobrando pra não dar zebra. Quem freia muito fica incomodado de toda hora ter que dizer não, então uma hora diz um sim ou outro e a coisa anda. Então essa combinação é muito rica numa sociedade. Sim, e é isso, sobre qualidade, sobre medo, sobre tudo. É real, acontece. Você vai passar por isso. A segunda loja é um marco, a 10ª loja é outro marco, a 20ª é outro marco. No meio desse caminho, tem momentos que você freia, que você... Mas como eu disse, eu tive que aprender a ouvi-los. Eles tiveram que aprender a me ouvir. É isso. Muita rusga, muito tapa, mas assim, é o tapa por um objetivo em comum. Então, assim, Fazer o negócio dar certo. fazer o negócio dar certo. E, cara, uma curiosidade que, como eu tava dizendo na minha história, é que, assim, quando a gente foi pra segunda loja, como eu falei pra vocês, eu passei pela Epice. E foi um momento que o Alberto tava de mudança pro Rio de Janeiro. E o Epice fechou. Sabe o que eu fiz? Eu contratei todo mundo da Epice. Sabia que era temporário, mas eu contratei todo mundo. E aí eu inaugurei a segunda loja no Buga. Eu olhava pra minha equipe, eu tinha só faixa preta lá dentro. Não. E todos eles, assim, sei lá, o Iguinho, que é chefe lá do OTEC junto com o Alberto, etc. Por exemplo, o Pouchô, o Igor do AE, tem vários, assim. Esses são os três só que me faixa vêm na cabeça. preta, Só quinto faixa grau. preta, quinto grau. É isso. Foram os caras que me ajudaram naquele momento. E eles estavam num momento de transição. Então, assim, foi uma troca muito interessante. E que me trouxe muita segurança para esse segundo momento. Porque sob expansão, acho que a segunda operação, a real mesmo, que eu acho que ela que é a mais Ela é difícil. mais difícil do que a 10ª, do que a 20ª, do que qualquer outra. A Porque você segunda- precisa aprender de verdade, né? E você deixa de estar todo dia no mesmo lugar. Sim. Aí que é o gargalo máximo, você fica com medo. É onde a coisa precisa funcionar sem a sua presença física. Você que tinha esse medo pelo seu perfil e o seu sócio não. E aí, qual foi o momento que vocês alinharam e falaram, tá bom, vamos crescer? O momento, na verdade, a gente sabia que a gente ia abrir algumas lojas, mas Isso desde o começo, porque assim, eu tô fazendo essas perguntas pelo fato de muito restaurante não saber qual é o momento da expansão dele. Não, Se às vezes faz sentido ele ir para uma expansão, ou se às vezes, cara, é aquilo e acabou. eu acho que o medo faz parte. Mas assim, na nossa primeira apresentação, trabalho de escola quase, a gente já falava de ter Perfeito. algumas lojas. Então isso, a gente já tinha essa mirando pra lá. Só que a hora que a banda tá tocando é diferente. Porque assim, a vida não tava fácil. Pelo contrário, minha loja na Vila Nova Conceição, só eu sei o que eu passei lá dentro. Era penoso, todo Era ali dia. perto do Frutaria, primeira loja. Isso, penoso, todo O dia. Jacome, né? Exatamente, eu na Diogo Jacome Já comi 606. muito em pé lá, aquelas Quem não- batatinhas com páprica. Era um caos Dava aquele pra negócio. entrar ali, era- Não dava Exatamente, era um pra entrar. caos. E assim, pô, tá um caos. O caos é o momento de você aproveitar essa onda pra ir pra segunda loja. Mas e o caos tá aqui, você vai... E aí? Total. Aí, nessa época, que eu sou muito grato a essas pessoas que eu falei, porque assim, eles me ajudaram e me deram coragem de fazer esse movimento. E, Thiago, agora tentando puxar algum insight aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente. Você, de certa forma, inovou no mercado de hamburgueria gourmet no Brasil, né? Você entrou numa época que tinha muito pouca. Hoje é um mercado que eu já falei abertamente aqui, eu acho um mercado muito complexo. Sim. Eu acho que é um mercado com uma barreira de entrada muito pequena. Todo mundo consegue fazer um blend gostoso, comprar um pão bom, um queijo bom e fazer uma hamburgueria. Acho que é um mercado que se desenvolveu muito nos últimos 10 anos, então nasceram várias marcas diferentes, com estilos diferentes, com inovações e etc. Mas você inovou, você começou esse mundo, esse movimento, que depois veio o próprio Zedeli, cresceu depois, o próprio Cabana copiando o Shake Shack e por aí vai. O que você acha que é a nova tendência aí quando você olha para o futuro? Porque você conseguiu antever um negócio que aconteceu alguns anos depois. Sim. Vamos ver se vem alguma novidade aí. O que eu acho? Eu acho que... Aí volta no tempo, assim. Eu acho que a mesma coisa que a gente viveu lá atrás, a gente também tá vivendo agora, que é a briga de preço. A briga de preço é um câncer. Você caiu na briga de preço, você vai perder. Porque é você, anãozinho, brigando contra gigantes e você vai perder. Concordo. Então eu acho que você tem hoje, a tendência principal que eu vejo hoje, e eu vejo muito isso pelo mundo, vou te falar a real, assim, pelo mundo fitness até, que é a qualidade, certo? Eu vejo hoje em dia as pessoas se preocupando com
Com a procedência, estão comendo. com o produto, com a origem. Então, eu acho que o movimento que as pessoas precisam fazer e que eu vejo para o futuro é você tem que saber a qualidade de cada ingrediente que você está colocando no seu produto e você tem que saber que esse produto é um produto que seus amigos têm que comer, você tem que comer e você tem que saber que você está entregando algo que seja confiável. Entendeu? Acho que a relação é de confiança. No meio dessa caminhada toda, você falou várias marcas, vi vários entrantes, vi vários surgindo, vi vários quebrando. Vários morreram nesse processo. Vários morreram. Até porque era até o próximo ponto que eu ia falar. Hambúrguer não tem muita barreira de entrada, né? Tava até falando isso com o Gabi. É mais fácil do que você, né, alta gastronomia, ter um italiano. Por quê? Porque, querendo ou não, às vezes você tem um amigo que faz um cheeseburger bom e fala, eu vou montar a minha hamburgueria. Sim, é que é isso que é o X da questão. É porque fazer 1 ou 1000, vários fazem. E fazer 300 mil. É isso. Aí que com tá a o X da qualidade, questão. com a assertividade. Porque você não vai chegar nesse volume com a mesma premissa do seu... É que eu acho que essa arrebentação vocês já quebraram, né? Eu acho que devem ter muitas hamburguerias que nascem e morrem muito rapidamente, porque sair da primeira, talvez até pra segunda ou pra terceira, muitos conseguem sair. Sim. O problema é que na segunda e na terceira, como você mesmo falou, ele já começa a sentir o desafio do crescimento, porque ele não tá presente, e aí que a coisa começa a desandar. A segunda já fatura 1/5 da primeira, já não entrega resultado, a experiência já não é a mesma, aí o negócio se perde. Você já tá com 36 lojas, você já foi, mas... E aí eu acho que, obviamente, né, você hoje tem um tamanho que você consegue ter uma estrutura para te garantir essa qualidade em 30 lojas, em 40 lojas e por aí vai, né? E é um eterno estica e puxa. Estica no sentido de mão de obra, de suporte. Uma hora que você estica... É isso. Abriu loja, tinha time de menos, agora bota o time. Aí você fica eternamente mudando. É uma troca de marcha sem fim que você fica fazendo. O que eu... Cara, assim, clichê, mas ninguém faz nada sozinho. Eu olho hoje pra minha equipe, vejo o meu braço direito de gastronomia. 700 funcionários. Então, meu braço direito de gastronomia, a minha pessoa de compras. Cara, eu vejo que eu tenho um time extremamente dedicado, comprado com produto, que consome o produto. Consome. O nosso escritório hoje, administrativo, ele fica em cima de uma loja. A galera come, gosta, repete. Os meus amigos comem, gostam, repete. Eu já passei por momentos de eu olhar e ver a minha equipe não comendo meu produto, os meus amigos não indo na minha loja. Não tem sinal maior do que esse. Entendeu? Eu sempre comi, porque eu tinha que provar. Baita insight, hein, Gabi? Mas assim, se os seus amigos são os primeiros que vêm os primeiros que vão. Né? Tipo, E você tocou num ponto que eu acho que é importante. A relação do consumidor hoje com a comida, ela está cada vez mais passando para se tornar uma relação de confiança, de fato. Sim. As pessoas, elas têm hoje em dia conhecimento do que elas estão comendo, elas têm preocupação com o que elas estão comendo. Até com a internet, né? Porque, por exemplo, a gente falou do ChatGPT. As pessoas passaram a pesquisar muito mais. Sim. Então, elas sabem que, por exemplo, tal alimento faz mal para a saúde dela e que ela vai deixar de comer. Muita gente se descobriu gluten-free, outras lactose-free. Então, isso tudo também é um movimento que a gente viu nos últimos 15 anos. Se você falasse isso há 30 anos atrás, a pessoa, frescura, vai, come aí. Não, na minha infância era a lata de leite moça aberta na porta da geladeira. E todo dia dá um gole. Eu tenho 40 anos. Eu vim aprender o que é carboidrato, proteína, etc. no meu dia a dia, no meu prato, não foi no colégio. Não foi no colégio. A gente não sabia qual é que era. Aí uma coisa que eu acho que toda escola... E a criança já sabe, né, hoje em dia. Toda escola deveria ensinar, cara. Eu acho que falta aula de nutrição nas escolas. Exatamente. O ser humano ia ser mais saudável. As pessoas não sabem. Eu vejo o lanche que você gosta, o ovo. Eu vejo ele em crescimento. Eu vejo ele em crescimento de venda. Ele tá em crescimento de venda por quê? Porque ele é só um lanche gostoso? Não é só porque ele é um lanche gostoso, é porque tem uma relação de proteína das pessoas que sabem como que ele se compõe, etc, blá, 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 blá. Faz todo sentido. Então, eu vejo o crescimento dele surgindo. E aí, eu vejo... Vou experimentar... Qual que é esse daqui, Gabi? Esse é o parrilheiro. Parrilheiro. Vou experimentar provolone, chimichurri. Os dois, vai. Eu e o Gabi, a gente tá em casa, né? A gente vai dividindo tudo aqui. Não, tá tudo em casa. Mas esse que é o ponto. Então, assim, o pão que eu trabalho... Cara, aliás, é muito bom o seu pão. É muito bom. O pão é o mesmo fornecedor desde 2015. A receita... Esse cresceu com vocês. Cresceu junto. Eu sou o maior cliente dele faz um certo tempo. Pô, adoro. Você sabe que eu tive uma fábrica de pão, que eu fazia muito pão pra hamburgueria. E eu conheci o Alex, isso eu tô falando de 7 anos atrás, pra você ver quanta coisa eu já fiz na vida tentando acertar nesse negócio de gastronomia, que não é fácil. E
Eu tentei muito vender pão de hambúrguer pra vocês, mas na época a gente não conseguiu. Não, eu não largo. É isso, você é Caxias com qualidade. O cara, velho, o cara tá lá, eu sei, ele é chato com o produto dele, assim como eu sou chato com o meu. Isso é super importante, manter a qualidade que a gente falou. Cara, todos os insumos. A Berry Lemonade, vocês estão tomando? Cara, se eu for chegar lá na loja e você olhar a Amora, você vai falar, caramba, onde você compra esse negócio? Santa Luzia? A Amora que eu compro é uma tremenda de uma Amora. Entendeu? Tem muitos produtos que tem melhorado. Não esperava nada menos do cara que passou por Levan e Pisse. Exatamente. Então, assim, é uma questão que, assim, são todos os produtos? Eu estaria mentindo se eu falasse que são todos os produtos que eu consegui dar máxima curadoria. Mas nos principais, é a minha batalha diária. Porque senão eu não vou comer o meu produto, cara. E se eu não comer o meu produto, o cozinheiro que não come o que cozinha, cara, troca de Yellow Flag. Yellow Flag. É isso. Chegou no momento da gente conhecer o Thiago, que a gente ama esse momento, né, Gabi? Agora é hora da gente saber as dicas. E eu quero saber mais ainda agora, porque eu não conhecia o Thiago tão profundamente. O Thiago é especialista em gastronomia. Esquece, Thiago não é especialista sabe tudo, só em hambúrguer. passou por tudo, então, conhece todo mundo. Agora vem dica forte, quente aí, né, mano? Thiago, primeira pra gente saber um pouquinho de você. Pedir delivery ou sair pra comer? Sai pra comer. Sai pra comer. Sai pra comer. Delivery é conveniência só. Hoje o delivery ainda não é mais de 50% da tua receita, ou é? Não, depende da loja. Tem lojas que ficam nos 40, 30, tem lojas que passam. Então, assim, depende do raio que eu tô. Depende da região e do... Tem raios que são loucura, entendeu? Então não tem como. O que você não come de jeito nenhum, Thiago? Eu não como de jeito nenhum? Olha, eu não gosto de tremoço. Jura? Eu não gosto de tremoço, eu acho besta pra caramba, acho que não gosto de tremoço. E eu não gosto de combinação, tipo, chocolate com pimenta, chocolate com maracujá. Entendi. Sabe, essas coisas eu acho que são muito marcantes e eu acho que cada uma tem seu momento. Os dois são muito fortes. Exatamente, não me pega. Mas o tremoço eu acho que é o clássico que eu passo. Não vai. Doce ou salgado? Salgado. Thiago, agora só vale nomes de restaurante. Quero saber a melhor comida brasileira. A melhor comida brasileira? Jequitaia. Ganha bastante aqui. Sai muito aqui. Jequitaia. Melhor churrasco? Melhor churrasco? Leôncio, Vila Madalena. Não conheço. Porra, casinha na Girassol. Preciso ir provar. O cara tem o Leonel, que é o dono, tem as carnes que são... Só coisa... Leôncio já escutei bastante. Ambiente, tem que ir lá, ambiente, lugar. Fazer não é o mais caro, não é o mais barato, mas assim, é excelente. Precisa lá fazer o benchmark. Aí, tá na minha lista. O melhor italiano? Italiano. Eu assumo pra vocês que eu não sou um cara que vou muito a italianos, mas o último italiano que eu fui que foi marcante pra mim foi o Elia, Zona Norte. Não conheço. Você conhece? Henrico, chefe, Elia, Zona Sabia Norte. que o Thiago ia chegar aqui com Elia, novidade. Zona Norte, moleque cozinheiro novo, talentoso. É um cara que foi do Masterchef. Não, ele autodidata, da Zona Norte. Começou com hamburgueria, Beef Burger, montou restaurante o outro, o Elia. Trabalhador, sério. E tá fazendo um baita produto. Legal. É muito interessante, assim. E além de uma relação de custo-benefício interessante, lugar agradável. Bacana. Muito bom, muito bom. Melhor restaurante árabe? Restaurante árabe. Garabed, sem dúvida. Ninguém se compara. Acho Também que tem não outros. Tá Zona cheio de Norte. lista nova aqui. Zona Norte Garabed também. já fui. Muito bom. Zona Norte também. Você olha lá. Tudo é bom. Cara, tipo, o Effendi é excelente, mas a esfirra é excelente. Agora, se pegar o todo, pra mim, ninguém bate com o muito boa Garabed. com a Manu, inclusive, no almoço que a gente fez há pouco tempo atrás, na Brasserie Vitória. Tava, cara, a kafta tava de comer chorando. Tem a tripa recheada, que é excelente. Lá tem várias coisas, mas assim, o Garabed, no conjunto da obra, em tudo que Tá na minha entrega, lista agora de... pode ir sem, de olho fechado. Legal. Thiago, o melhor restaurante japonês? Restaurante japonês, eu vou dar uma resposta dupla. Porque o do dia a dia exagerei, vai. Mas assim, o semanal. Você frequenta mais? Shinzushi. O Ken tava aqui com a gente. Então, mas o melhor restaurante japonês. Eu sou fanático em comida japonesa, já fui 2 vezes pro Japão, já fui cima e embaixo, já fiz tudo lá, fui comer o Uni lá. Todo chefe é fanático pelo Japão, você sabe disso. Que eu fiz Aí é mal de chefe. eu fiz o tour do Uni, assim, eu fui lá. Fui. Legal. O melhor restaurante japonês de São Paulo, restaurante mesmo, é o Shinzushi, mas o melhor sushi que eu já comi em São Paulo é o do Kanoi lá do Tadashi. Não conheço.
Preciso ir. Quer ir pro Japão e economizar passagem? Vai no Canói. Canói. Pronto, Olá. tá na minha lista agora. Entrou na lista. Mais um pra minha lista só cresce aqui nesse programa. Melhor pizza. Melhor pizza? Veridiana. Eles estavam com a gente pouco aqui, tempo. recentemente. Coincidentemente, eu já trabalhei um período com o Jeremias lá, que é um dos sócios. Ele veio mas, aqui. assim, o Veridiana, acho que é muito perto da minha casa. Senta, a equipe lá eu conheço, charmoso, é legal pra caramba. agradável, a musiquinha. Tiro certo. Não dá pra errar, não. É muito legal, combinação boa. O restaurante que tem a melhor sobremesa. Restaurante que tem a melhor sobremesa. Olha só. Eu vou colocar pra vocês. Acho que o Tanit tem uma torta lá que esqueci o nome. Que é, acho que era uma torta basca, quase como uma torta de queijo, assim. Eu sei qual é essa sobremesa, é maravilhosa. É muito bom. É isso, eu não lembro exatamente o que é, mas eu... Assumo que, assim, o Tanit é um restaurante que, pra mim, eu achei ele até meio incongruente, assim. Eu acho que a gastronomia dele tá muito acima do que o ambiente, assim. Tipo, não vejo... Sabe, tipo, xadrez com listrado, mas a gastronomia tá muito acima do que o ambiente. Eu acho muito, muito, muito bom. É muito bom mesmo. Gosto bastante. Tiago, por último agora, qual a sua comida favorita? A minha comida favorita... Vou escolher um prato icônico pra falar que foi esse. Tem um lugar... Desculpa se é meio inacessível, mas é de Nova York, chama Jeju. Jeju Noodle Bar em Nova York. Eu vou querer conhecer. E o cara, ele faz um prato que é um bap da vida, que é arroz, creme de ovo, atum, uni, uns crocantes em volta. Bap de frutos do mar, sei lá. Né? Cara, que tem de carne, tem de atum. Aquele prato que é o sasambap do Jeju, pra mim, é o supra-sumo. E é um menu degustação ou você pode ir à la carte? Não é degustação, é à la carte. Um pouco difícil de reservar, mas dá pra ir. É aquilo, porque junta tudo que eu gosto, sabe? Tipo, um bom chari, uma carne, seja de carne ou seja o de atum, excelente. Uni. Textura crocante, cremosidade. Você é maníaco no uni, então quando botou o uni junto, você ficou doido. É incrível, assim. E é um negócio que, assim, várias vezes na minha vida eu já... O que eu vou fazer com amigos? Não sei o quê, vamos de Jeju e a gente tenta replicar. Aquele é o prato que, assim, se eu pudesse falar aqui agora, se a última refeição vai pegar um avião, eu vou lá comer esse negócio. Porra, eu preciso ir, cara. Eu tenho pra Nova York sexta-feira, tô ferrado. Vou ter que tentar achar reserva agora. Nova York, tentar achar reserva. Pronto. Olha, Thiago, temos, assim, um repertório maravilhoso com você. Muito obrigada pela sua história, compartilhar um pouquinho. A gente viu que o Bulger também é uma alta gastronomia, não só casual com a sua história. Tentamos. Então, queria muito te agradecer. Obrigado. Obrigado a vocês. Thiago, obrigado por ter trazido o meu sanduíche favorito. Agora eu vou continuar comendo. É de fato o meu favorito, você sabe, o de ovo, eu já falei abertamente aqui. Obrigado pelo papo, obrigado pela aula aqui, foi super bacana. Foi bom demais, boa troca. Olha, a gente tem que encerrar por aqui, mas a partir da 13h, nesse domingo, você vai poder assistir o programa na íntegra no YouTube da Jovem Pan e os nossos podcasts também. É isso aí, pessoal. E acompanha também a gente nas redes sociais, @met.gastronômico. E se está assistindo pelo YouTube, também tem todos os links para as nossas redes. Pode clicar e já deixar salvo para acompanhar tudo. E aproveita que aí também tem as redes do Thiago e do Bulger para você acompanhar. Vamos lá. É isso aí, a gente tem muitos hambúrgueres aqui, então até a próxima semana que a gente vai ter muitos sabores do sucesso pra gente descobrir juntos. Valeu! Valeu, pessoal! Valeu. Tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.